de cognição bastante para você entender o que seja compreensível e para você reconhecer o que transcende a todo entendimento, a toda compreensibilidade e se colocar no seu próprio lugar. É a partir do meu próprio lugar que eu começo a me relacionar com Deus. Não é me sentando no trono de Deus pedindo explicações colaterais para Deus. E agora, sentado aqui do teu lado, começa a me dizer como é que tu fizeste essas coisas. Porque eu tenho um direito especial de receber informações particularizadas de fenomenologias completamente desconhecidas. Já que eu vou ter alguma coisa contigo, eu tenho que ter a ciência de todos os teus milagres. E aí a gente começa a entrar no terreno da atitude blasfema, pobre, tosca, irreverente, arrogante, soberba e vaidosa, e de busca de uma equivalência com aquilo que é maior do que eu, justamente porque eu não me enxergo, eu não me percebo, e eu fico tratando Deus como se ele fosse o igual, que me devesse explicações, e frequentemente como se ele fosse meu subalterno, e que tem a obrigação de me explicar como ele age no mundo, do contrário eu não vou segui-lo. Cara, se você seguir, o benefício é teu. Se você não seguir, a perda é tua. É apenas isto. Se você acolher e seguir, o benefício é todo seu. Se você vir, ouvir, perceber o que está acontecendo, mas por algum obstáculo que tem a ver exclusivamente com você, você decidir fechar o coração, se blindar, se laquear completamente para ser impenetrável à graça de Deus concedida aos que têm o coração singelo, simples, puro, acolhedor, do mesmo tipo de coração que acolhe crianças, que respeita velhos, que mesmo não entendendo um fenômeno sobre a produção de um fruto, reconhece a sua doçura ou a sua capacidade alimentícia e o come com gratidão, dessa mesma forma que a gente tem que se aproximar de Deus e das coisas relacionadas a Ele, para não dizer que tudo no que a gente vive é a criação de Deus. Eu estou sentado aqui numa cadeira de madeira, uma madeira que Deus criou. A cadeira quem fez foi o carpinteiro. Que Jesus mesmo trabalhava com esse ofício de carpintaria. Agora, se você me perguntar que madeira é essa da cadeira na qual você está sentando, você sabe que eu sento nela há 19 ou 20 anos, nessa mesma cadeira aqui. Eu nunca tive a curiosidade de saber que madeira é essa. E isso não alterou em absolutamente nada o fato de que ela me sustenta. E é uma madeira que certamente é poderosa, porque ela ficou ali no canto do jardim ao ar livre, pegando sol, pegando chuva, no lugarzinho ali do laguinho antigo que tinha aqui em casa, com um monte de carpas que eu cuidava e criava. Eu gosto de água, beleza, peixe, corrente de água, enfim. Era ali que ela ficava. Eu atendia as pessoas e orava com as pessoas naquele cantinho ali. E ela pegou chuva, pegou sol, pegou tudo e está aqui, ó, intacta. Até o dia que eu resolvi trazê-la para esse lugar. E eu nunca perguntei como é que você me sustentou até hoje, ó madeira. Do que tu és feita, de que natureza, de que fibras, de que família tu és. Não, eu simplesmente lido com a maioria das coisas que me chegam na existência com total pacificação de coração.
E do mesmo modo com relação a Deus, o que me chega como algo que eu compreenda, bom para mim. Quando me chega e é algo que eu não compreendo, mas me chegou, bom para mim também, porque me chegou. Eu decidi há muitos anos, há 51 anos, que da minha parte para com Deus não haveria nem questão, nem briga, nem confrontação, nem absolutamente nada. Eu decidi acolher. O que ele me explica, e olha que ele tem me dado a graça de me desvendar, de fazer apocalipse, revelação de uma quantidade enorme de coisas que eu acho que entendo mais do que 99% da humanidade. Mas isso é só um privilégio. Eu não preciso disso para ter crido até aqui. É porque eu criei que eu vi. Não foi porque eu vi que eu criei. Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram. Aí estabelece-se o paradoxo. E quando eu, não tendo visto, pelo conhecimento da intimidade de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, do convívio com a graça de Deus, com a manifestação do amor e do carinho de Cristo Jesus para comigo todos os dias, eu não faço perguntas porque eu confio. Confio. Quando eu vejo a minha mulher chegando da rua, eu não peço um relatório. Eu sei que ela está voltando, o que me interessa é que ela voltou bem, em paz, não teve nenhum acidente, está feliz. Oi, amor. É muito difícil perguntar a ela de onde você está vindo. Não faz nenhum sentido. Eu confio completamente nela. Ela não tem que me dizer de onde está vindo. Ela é que me diz frequentemente para onde vai, porque nós somos um casal. E aí é muito mais natural você, de saída, dizer a alguém eu vou ali e acolá. Agora, chegando, às vezes já te encontra ocupado fazendo outra coisa. A única coisa que me alegra é aquele ranger da porta, o tilintar das chaves, os ritos de entrada na casa, pertinentes a ela, eu já sei que é ela, meu coração já fica todo feliz. Ela só diz, oi, amor. Ela é que, como toda boa mulher, já chega cheia de relatórios a dar, de coisas que ela viu, que aconteceu. Do contrário, a minha própria natureza é extremamente tranquila e descuriosa. Eu sou um indivíduo com muito pouca curiosidade acerca de tudo. E quanto menos curioso eu sou, mais eu vejo, mais eu enxergo, mais eu percebo, porque não existe uma briga cognitiva entre mim e o que eu não compreendo. O que eu não compreendo, pode ser que eu não compreenda hoje, que eu não compreenda agora. Mas eu já vivi o bastante com Deus para saber que já houve muitas coisas que eu não compreendi no passado e não briguei por causa disso, nem fiz demandas por causa disso, e naturalmente fui entendendo-as à medida em que eu crescia, espiritualmente, culturalmente, intelectualmente, sobretudo na existencialidade da comunhão com Deus. E tem outras coisas que eu admito como fenômenos que transcendem a minha compreensão e pronto. Eles me causam algum mal? Não, eles só me enchem de alegria perplexa. Porque o que eu não compreendo para explicar para alguém é algo que todavia me encanta, me fascina, me deixa em estado de não compreensão, perplexa e carregada de uma adoração, eivada e tomada pelo regozijo do mistério das coisas que estão para além de mim, mas na direção das quais eu estou andando e nelas penetrarei a seu tempo, quando chegar a hora
ou quando chegar aquela dimensão para além do espaço-tempo, para além das horas. Tem certas coisas que a gente só compreende para além da limitação do espaço-tempo. E, por enquanto, eu estou aqui no espaço-tempo. O tempo, 1h03. O espaço é aqui no Lago Norte. E especificamente sentado nesse estúdio do Jardim, nessa cadeira que me serve há 19 anos. Daqui eu posso ver trilhões de coisas e entender. E tem uma quantidade de outras que eu só vou entender quando eu deixar essa cadeira, esse jardim, esse país, esse planeta, essa dimensão espaço-temporal, e eu entrar naquelas perspectivas dimensionais onde eu serei absorvido pelas compreensões que eu não compreendo, e eu serei sugado para dentro daquilo que está para além do teto da minha mais elevada ou profunda, ou larga ou extensa compreensão possível. E o meu coração fala isso tudo a você com a espontaneidade com a qual eu estou falando. Aliás, eu não sentei aqui para falar isso, eu só estou falando tudo que eu estou falando e só estou seguindo a voz que já me precede, dizendo a você o que eu estou dizendo. E você que está me assistindo está vendo com que paz eu estou confessando todas essas coisas a você, porque é verdade. Então, voltando aqui, depois dele operar esse milagre da multiplicação dos pães, que é um milagre gigantescamente sutil, como eu falei, logo a seguir, ele compeliu os seus discípulos a embarcarem e a passarem adiante dele para o outro lado, significando dizer, como eu falei na terça-feira passada, que eles deviam estar na região desértica onde hoje é a Jordânia, as antigas montanhas de Amon, onde tinha muito menos cidades e aldeias naquele lugar. E agora ele faz uma diagonal na direção do norte do Mar da Galileia. O texto de Marcos situa o lugar, diz que eles foram para Betsaida. E Betsaida era um lugar muito próximo a Cafarnaum, de modo que tem uma outra alusão à mesma passagem que diz e foram para as imediações de Cafarnaum, porque Betsaida está nas imediações de Cafarnaum. Então Jesus, logo depois daquele fenômeno extraordinário da multiplicação dos pães, os compele. Essa é uma palavra importante. Jesus os compeliu. Disse, vamos, tá bom, vocês podem atravessar, entrem no barco, vão para o outro lado, olha, ali, naquela direção de Betsaida e Cafarnaum, ali no meio, podem ir, mirar naquela direção norte. Vão para lá, porque eu encontro vocês lá. Eles ficaram olhando, e no texto de João, no capítulo 6, eu faço questão que você dê uma chegada lá no capítulo 6, do verso 15 ao verso 21, tem um detalhezinho muito interessante. Lá está dito que depois que Jesus os compeliu a atravessarem para aquele outro lugar, a fazerem aquela diagonal, a remo, e ele deu uma razão. Eu vou ficar aqui, porque eu quero ficar só, para orar. É interessante como Jesus reserva esse lugar de privacidade absoluta, sem amigo nenhum, sem gente íntima de nenhuma natureza, sem discípulo nenhum, sem congregação nenhuma, sem ninguém. E a gente vê isso com certa regularidade em Jesus. Conquanto a vida dele aconteça na maior parte do dia de modo absolutamente público, é alguma coisa que você pode historiar porque é pública, mas ele entra no público a partir da sua reenergização
silenciosa, profunda, quieta, calma, sem nenhum diálogo a não ser com o silêncio do seu próprio ser, na presença do Pai, diante de quem não se precisa dizer nada, porque nós somos um flagrante absoluto diante dele. É um momento no qual o silêncio é a voz, a quietude é a ação. A inação é o maior poder que vai energizar todo o resto do meu agir. E se a gente entendesse isso, a gente chegaria cada vez mais perto do cotidiano, gracioso, miraculoso e lindo praticado por Jesus. Então ele diz aos discípulos, podem ir que eu vou ficar aqui, e os compele. Porque do contrário, a aparência que dá é como quando houvesse ali ainda muita gente, tivesse acabado de acontecer algo inusitado, que eles próprios, como a gente vai ver mais adiante, não tinham nem entendido. Embora tenham saído de 5 pães e 2 peixinhos para o recolhimento posterior de 12 cestos cheios, mas eles não tinham conseguido processar o fenômeno. E estavam, quem sabe, entretidos com aquela multidão em estado de estupefaciência e dizendo o que é isso? E como é que a gente vai compreender isso? O que aconteceu aqui? E eles ali também sem entenderem o fato é que Jesus sente que tem tempo sendo desperdiçado. E aí ele diz, vão logo, aqui já deu, tá bom. Já aconteceu o que precisava ter acontecido, agora atravessem vocês. Vocês não estavam preocupados com a noite, que o cair da tarde estava chegando? Não é porque todo mundo comeu que os planos mudaram. Vocês sigam para o outro lado. Agora eu tenho minha agenda particular. Tenho a minha agenda particular e eu vou ficar aqui. Eles, diz o texto de João 6, que eu pedi para você ir lá e checar e ler e tentar entender. Deixa eu ver se eu chego aqui nele com uma certa rapidez, se eu conseguir. Aqui em João 6 está dito que ao descambar do dia, Jesus que compeliu os seus discípulos a passarem para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Porque Betsaida, se você fosse rumo a Cafarnaum, Betsaida estava depois de Cafarnaum, já em terra firme. E não exatamente à beira-mar do lago de Genezaré. Então está tudo certo. Os compeliu a fazerem isso. E tem uma expressão aqui em João, no capítulo 6, verso 17, no final, que é uma poesia. Parece até que o meu amigo Tiago de Melo, que pensou que era ateu por causa dos traumas religiosos que ele teve lá na primeira igreja batista de Manaus, onde ele foi criado, na infância, adolescência, primeira juventude, e viu aquele entreguismo todo dos pastores em relação aos militares no golpe de 64 e ficou se confessando ateu. Eu nunca dei a mínima para o ateísmo dele. Algumas vezes ele puxou esse assunto comigo, na casa da parentela dele, que são todos meus amigos até hoje, mas eu nunca discuti com ele sobre o ateísmo dele, nunca dei a mínima, eu só achava engraçado. Aí dizia, mas assim mesmo, vai lá, sábado à noite, me ouvir na nossa reunião, eu vou ficar muito feliz de ver você lá. E ele foi não poucas vezes, de vez em quando ele aparecia ou apareceu por lá. Mas eu disse que o que está escrito aqui lembra até o livro poético do Tiago de Melo, que já está agora com Jesus. Partiu e Jesus, que não deu a mínima também para o ateísmo dele, o abraçou e o beijou. E o Tiago disse, meu Deus, que amor lindo que me acolheu. Mas o que se diz aqui em João 6,17 é, já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles.
Eu já preguei sobre isso 1,5 trilhão de vezes. Linda essa frase. Já se fazia escuro e Jesus não viera ainda ter com eles. Porque é algo que acontece não raramente na nossa vida. Jesus nos compele a viajar atravessando a escuridão. Jesus nos compele a viajar atravessando a escuridão. Você ouviu o que eu falei? Está prestando atenção? Jesus nos compele a viajar atravessando a escuridão. Já se fazia escuro e Jesus ainda. Tem um ainda. Quando Jesus nos compele para entrarmos nos mares da existência, na densa escuridão, sempre tem um ainda na sequência. Porque Ele não vai nos abandonar na escuridão para sempre. A escuridão é necessária, é uma experiência. Ela enriquece, ela nos ensina. Tem esse ainda, que diz que Ele chega. Sempre chega em algum momento. E quando a gente aprende isso, definitivamente pela pedagogia divina implantada em nós, você descobre o que o Salmo 139 diz como verdade existencial aplicada na sua vida, pois lá se afirma: eis que para ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para mim é que não são, para ele são a mesma coisa. Portanto, ele ainda não viera ter com eles. Mas o que eu queria chamar a atenção é que o verso 22 aqui de João 6, diz, depois da ocorrência do milagre que está em questão, que é Jesus caminhando sobre as águas, verso 22 já chega do outro lado, depois do milagre, no dia seguinte, e diz o seguinte: no outro dia, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo esses partido sós, porque Jesus os compelira a irem sozinhos. Mas eles, que não dialogaram a respeito, o que foi bom, todavia tomaram uma providência bastante humana, até amiga, fraterna, carinhosa, cuidadosa, prestimosa, que foi a seguinte: eles deixaram um barquinho, como diz João 6:22. Eles foram, mas deixaram um barco. E eu não duvido absolutamente nada que algum deles, quem sabe até Pedro, mais loquaz, mais outspoken, mais falante, tenha dito a Jesus: ó, estamos deixando aqui um barquinho para quando, depois que você acabar de orar ou de qualquer coisa que você vá fazer sozinho, você entre no barco e reme. E a direção foi o Senhor mesmo que já determinou. É só seguir a direção que o Senhor nos deu que a gente vai estar lá esperando. Talvez tenha havido esse diálogo, mas porque, de fato, eles deixaram um barquinho para Jesus atravessar posteriormente. Um barco para Jesus remar, que é algo sobre o qual eu também já falei inúmeras vezes na vida como metáfora da existência, mostrando que a nossa tendência é sempre tentarmos fazer algum tipo de provisão, de tomarmos algum tipo de providência divina em relação ao divino, ajudarmos Deus, ajudarmos a tirarmos, diminuirmos os dilemas divinos sobre o que Ele vai fazer. A gente tem essa mania. A religião, então, diz para Deus: fica aí, não faz mais nada, deixa o resto com a gente, porque a gente te representa, a gente fala por ti, a gente diz o que tu gostas, o que tu não gostas, a gente julga em teu nome, a gente faz tudo. É uma doença, inclusive que dá em pessoas que começaram muito bem,
que começaram no espírito, mas, como diz Paulo em Gálatas 3, se aperfeiçoaram na carne. E que acontece toda hora. Vamos deixar um barco para Jesus remar. Vamos cuidar de Deus. É patético, mas está presente como manifestação devocional na gente, frequentemente. O cara acha que está servindo a Deus melhor se fizer providências para Deus ter facilidade de chegar até mim, a minha vida. Deixar um barquinho para ele chegar, remar, se aproximar, como se ele fosse um igual a mim. Como diz o Salmo 50, pensastes que eu era igual a vós outros. E eu não sou. Mas não é raro que a gente faça isso. Pois bem, deixaram o barquinho. Jesus, aqui voltando para Mateus 14, 22, os compeliu para atravessarem. E eles deixaram um barquinho para Jesus ir, depois de feito o que Jesus quisesse fazer sozinho. E fosse ao encontro deles do outro lado do mar. E enquanto o próprio Jesus ficava despedindo as multidões. O próprio Jesus disse, vão, vão, vão. Foi despedindo o pessoal, sigam. E aí encontrou seu próprio caminho, disse aos que quiseram ir atrás dele, não, agora é a minha hora de ficar sozinho. E ficou só. E subiu o monte. E desapareceu na escuridão. E não se diz aonde ele se recolheu, o que foi que ele fez, mas era um período dele, que não tem que ter registro, não tem que ter narrativa. Tem certas coisas na vida da gente que tem que acontecer sem narrativa, sem registro. As nossas mais profundas intimidades com Deus não devem ter narrativas nem registros. Quando eu vejo uma pessoa se ajoelhando para orar e interceder, mas antes espera que alguém diga, gravando, eu já sei que essa é uma oração que não é para Deus, que não chega diante de Deus. É uma oração para registro. É trombeta sendo tocada na praça. É show. É espetacularização de devocionalidade que não tem absolutamente nada a ver com Deus. E Deus ali não está. Jesus me ensina o que é entrar no meu quarto, o que é a vivência na minha solitude. Como é que eu transito entre o fluxo público e o refluxo do privado, íntimo, na minha existência. Então ele que os compele, despede ele próprio as multidões e despedidas as multidões ele sobe o monte e entra na escuridão. Ele mandou os discípulos do outro lado, já se fazia escuro. E eles foram naquela direção indicada. Enquanto Jesus sobe na escuridade a montanha, para a oração, para a reclusão, para a intimidade, para a pessoalidade mais íntima e profunda com o Pai, que é aonde o meu espírito descansa, para eu poder voltar reenergizadamente para a existência pública, para a manifestação dos cotidianos mais carregados de demanda nessa vida. Então, assim feito, e despedidas as multidões, Jesus sobe no monte a fim de orar sozinho. E a tarde já tinha caído e lá estava ele, em solitude absoluta. Isso aqui é uma conclusão posterior dos seus discípulos, porque não havia nenhum registro de ninguém que tenha ficado por trás para narrar posteriormente a sua ocorrência. Isso é conclusão do óbvio. Porque o próprio Jesus não chegou no dia seguinte dizendo, vocês não sabem o que o meu pai falou comigo ontem à noite. Vocês não têm ideia.
meninos pequenos que não sabem de nada. Não. Com Jesus, todo mundo era cada um. E ele próprio era ele próprio. Há uma reverência com a individualidade de cada pessoa e com as limitações das coletividades humanas, e há um resguardo pessoal no que diz respeito a manter em estado de cuidado carinhoso a sua própria intimidade pessoal na presença do Pai, como a maturidade ensina que deve ser assim com todos nós, e assim é comigo. E eu não brinco disso, e nem faço promoção disso. Nunca fiz, e Deus me salve de um dia o fazer, porque seria uma derrocada total na minha existência. Tem que ter essa hora, caindo a tarde, lá estava ele, só. Lá estava ela, só. Lá estava qualquer um de nós, só. Solitude é mais fundamentalmente essencial do que a nossa vida pública, em qualquer que seja o nível dela. Você pode ter uma existência pública cheia de coisas interessantíssimas, mas se você prescindir da solitude, desse lugar indivisível, desse lugar incompartilhável, dessa dimensão que é sua e tão somente sua, alguma coisa vai ficar aleijada na sua interioridade. Não tenha a menor dúvida disso. Então o texto prossegue no verso 24, dizendo: entretanto, enquanto isso, em meio a isso tudo, entre a viagem dos discípulos atravessando a escuridade e a solitude de Jesus aproveitando a escuridade no silêncio de si mesmo na presença do Pai, isso é o que esse entretanto cria de parêntese e de conexão. Diz o seguinte: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Aí você diz: o que é que significa esse negócio? É muitos estádios. Quantos manés garrinchas, quantos maracanãs se interpunham entre Jesus, do outro lado do mar, na região das montanhas de Amon, na Jordânia, e eles que estavam fazendo aquela diagonal na direção entre Cafarnaum e Betsaida. Quantos estádios? O que é que significa isso? Significa estádio mesmo, conforme a medida grega das Olimpíadas gregas. Eles mediam os estádios gregos em pés de Hércules. Pés de Hércules, que eram maiores do que os pés normais, porque Hércules era um semideus. Era um daqueles gigantes da antiguidade que Gênesis 6 fala a respeito deles, e que entre os gregos tem nome e tem façanhas. E no Gênesis não, mas no livro de Enoque sim. E nas culturas do mundo inteiro identicamente sim. Então, supostamente era um pé maior. E era assim que os gregos mediam os seus estádios. Mas no fim, era uma medida de aproximadamente 160, 180 metros de comprimento. Como aqui se está falando dos romanos, o estádio romano era um pouquinho menor, mais precisamente 160, 168 metros. E aqui se diz que eles estavam a muitos 168 metros de distância. Ou seja, nessa diagonal já havia alguns quilômetros de água que se interpunham entre Jesus de um lado, no lado hoje jordaniano, e eles andando na direção do extremo norte do Mar da Galileia, hoje Galileia, em Israel. Pois bem, esse é o cenário, essa é a geografia. Aí diz que o barco já estava longe,
do ponto de vista de qualquer aproximação. E ainda tinha um elemento dificultador. O vento era contrário. Estava longe e açoitado é a palavra usada. É aquela palavra aplicada de maneira perversa em relação ao trato para com os escravos. Os escravos é que eram açoitados, ou os prisioneiros. É aqui a palavra usada, açoitados, açoitados pelo vento. É uma situação interessante porque Jesus os compeliu para as trevas, os compeliu para a escuridade, os compeliu para as águas profundas, os compeliu para a travessia no escuro e os compeliu para o enfrentamento do açoitamento dos ventos antagônicos. E quem está por trás disso tudo é Jesus compelindo, dizendo, vão! E ele não diz, esperem amanhã, o sol nascer, durmam aqui embaixo, eu vou ficar sozinho lá em cima. Ele diz, não, atravessem, vão para o outro lado. Porque senão eles não deixam jamais de serem esses meninos dependentes. O que é que faremos para todo mundo comer? O que é que faremos para nós próprios comermos? O que é que faremos para aprendermos a viver? Ai, Jesus, e agora? Jesus está treinando o tempo todo os discípulos dele para aprenderem a andar com as próprias pernas. Como a gente faz com os filhos quando a gente não quer filhos adultos, às vezes envelhecentemente imbecilizados. Eu tentei criar os meus filhos de maneira totalmente oposta a isso tudo, do mesmo modo que meu pai me criou e do mesmo modo que o meu avô criou os filhos e criou particularmente o meu pai. Deixando enfrentar o escuro, colocando-o para remar 1 mês, 2 meses, no Rio Purus, sozinho, ou na companhia no máximo de um caboclo, ou de um indígena com ele, visitando as áreas dos castanhais e dos seringais da família, sozinho, com 18 anos de idade, dormindo ao relento, com chuva caindo, com uma taperinha construída, comendo só castanha, expulsando as queixadas, os porcos do mato, a noite inteira, chupado de carapanã, embora na cidade de Manaus ele morasse num casarão. Embora a família toda tivesse formação e educação universitária, e meu avô também. Embora ele próprio tivesse ocupado os maiores e mais sobreexcelentes cargos da sociedade amazonense e do estado do Amazonas, mas ele não imbecilizou meu pai, graças a Deus. Nem meu pai a mim. Tanto é que quando eu cheguei com 15 anos de idade e disse que eu ia sair de casa e começar a morar com um amigo meu, com o Zé Cury, meu pai disse, filho, não tem nenhuma necessidade. Eu insisti e ele disse, olha, você tem inteligência o bastante para viver com as consequências. Pode ir. E eu fui. E de fato, eu voltava em casa. Mas eu só voltei definitivamente mesmo para ficar na casa dos meus pais aos 18 anos e meio. Eu fiquei um período longo naquela parte da vida só indo lá. Ou indo levar roupas para minha mãe lavar, pegar algumas outras coisas, mas morando longe. Depois fui morar no Rio sozinho. E ele de novo fez ponderações, mas como eu insistisse, ele disse, você então vá. Se precisar que a gente faça algum socorro, procure em primeiro lugar o seu tio Renato, Fábio, que mora lá em Copacabana, para onde você está indo. Mas ele deixou eu virar agente. E eu emancipei os meus filhos mais velhos, o Círio e o Davi, com 16 anos de idade. Fomos no cartório e eu os fiz adultos, para todas as implicações legais e formais da vida. E não tenho um único arrependimento, nem eles tampouco,
de que eu tenha feito isso. Nenhum deles jamais achou que eu me precipitei em relação a eles. Eles aprenderam a andar com as próprias pernas, que é uma segurança enorme para mim e para qualquer pai ou mãe que não tem essa super necessidade de proteger galináceamente os filhinhos, que às vezes vão ficando velhos e despreparados para a existência. Jesus, portanto, não era assim. Os empurra na direção do mar, do escuro, do açoite dos ventos, viajando na impotência, superando a si próprios ou entendendo quais eram os seus limites ainda e também aprendendo quais seriam os recursos espirituais com os quais eles poderiam contar, dos quais viriam posteriormente, pela compreensão e pela fé, a dispor, mas que só são compreensíveis uma vez que a gente os experimente. Do contrário, a gente nunca chega lá. Fica imbecil eternamente. Aí Jesus os coloca nesse lugar da desimbecilização da gente, que é no enfrentamento do açoite das ondas. Pá! Aí, pá! No barco, pá! Eu conheço o tamanho daquele barco que eles andavam. Tem simulacros daqueles barcos do primeiro século no Mar da Galileia, num dos quibutzes mais visitados do Mar da Galileia. Eu estava em Israel quando acharam o barco enterrado na lama do Mar da Galileia, num período de seca e de baixa profunda. Apareceram as madeiras, os arqueólogos desenterraram o barco com uma ciência extraordinária e o mantiveram na mesma água para ele preservar a sua madeira. Até o dia de hoje você chega lá e o visita por inteiro e enche a sua imaginação de narrativas como essa que estão aqui, que para mim são muito vívidas, como se eu próprio tivesse estado dentro daquele barco açoitado pelas ondas e reimando contra o vento antagônico. Contrário é uma expressão que no hebraico, que não é o caso aqui, certamente seria traduzida como um vento satânico, porque é contrário, é o antagônico, é o antagonista, é o adversário. Era aquele vento que dá contra a gente. São aquelas coisas na existência que vêm contra nós, que não favorecem o nosso avanço. E é uma coisa que eu estou propositalmente falando a você, e eu vou falar sobre isso amanhã e depois ainda, porque é absolutamente fundamental que você que está me vendo e me ouvindo, participando aqui comigo, entenda que a presença de Jesus na vida da gente não gera nenhuma suspensão do encontro com todas as realidades e com todos os fenômenos da existência e da conjunção das circunstâncias. Quando elas vêm em nosso favor, quando o vento sopra e nos empurra e aumenta a nossa velocidade e a nossa vida é facilitada, delicioso. Mas quando é o contrário, e muitas vezes será justamente desse modo aqui descrito, Jesus quer que a gente aprenda a entrar na escuridão desassombradamente, sabendo que para Ele a luz e a escuridão e as trevas são a mesma coisa para Ele. Eu estou com Ele. E Ele me compeliu. Ele disse, vai, eu vou. Se Ele me mandou entrar na treva mais densa, foi Ele que disse, pode ir, meu filho, eu vou. Para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa. E comigo, nele, em mim, eu nele, é a mesma coisa também, porque eu confio nele, não apenas no que eu vejo, mas eu sei que Ele vê por mim. Se Ele me compeliu,
Ele está comigo, mesmo que eu não saiba que comigo Ele está. Mesmo que no espaço-tempo eu tenha ficado com aquela impressão, que é mais do que uma impressão, é uma concreção da realidade histórica, que na experiência daqueles discípulos da narrativa, Jesus tenha ficado do outro lado. Mas nas nossas experiências existenciais, não existe outro lado para Ele. Hoje, toda vez que Ele me compele e eu experimento escuridão, açoite das ondas, vento contrário, e não consigo divisar perspectiva alguma, e tudo se me parece completamente antagônico, faz-se escuro e Jesus ainda não veio ter comigo, nem apareceu de lugar nenhum, eu, no entanto, já tenho experiência suficiente o bastante e um palmilhamento de treino, de exercício espiritual, andando pela fé, sabendo que para Ele as trevas e a luz são a mesma coisa e que Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, atravessando qualquer que seja o açoite das ondas, o vento contrário, a noite mais escura, tu, no entanto, estás comigo. E eu quero que você guarde isso no dia de hoje. É aqui que eu vou parar por enquanto. Amanhã eu vou prosseguir, porque as metáforas dessa realidade, isso aqui foi uma realidade factual e histórica. Não é uma construção mítico-simbólica, nem é uma fábula para servir de metáfora de sabedoria. É história, narrativa, jornalística. Aconteceu, é factual, não é ficcional, é real. Mas, no meu dia a dia, no meu cotidiano, no seu cotidiano, os mares que a gente atravessa, o compelir de Jesus dizendo, podem ir, vão, aqui já deu, pressa, sigam para o outro lado e indica o caminho, acontece com extrema regularidade do ponto de vista da minha necessidade de interpretação metafórica. Com as histórias dos evangelhos, eu também aprendo a metaforizar, a parabolizar o significado da minha própria existência, mesmo quando os cenários são diferentes. Mas as impressões de medo, de pânico, de insegurança, de afogamento, de incerteza, de enfrentamento de algo maior do que eu, de susto ou de perplexidade, essas coisas me visitam toda hora, o tempo todo, todo dia. E se eu não me preparar para elas, eu vou ser completamente imbecilizado se eu tiver a impressão de que Deus é um Deus que tem a obrigação de sair andando na minha frente limpando a área, para que eu jamais experimente coisas desse tipo. E aí o que prometem a você na religião é isso. Aí quando você vai e experimenta o diametralmente oposto a isso tudo, você diz, onde está Deus? Me deixou, me abandonou, por isso eu me tornei ateu. Ai, garotinho lindo, menininha bonitinha, tolinhos eternos,